Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para desfrutar da palavra do Senhor, para dar continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo em Apocalipse, as 7 cartas à igreja na Ásia. Nós já estudamos o livro de Éfeso, a igreja no seu início, onde Paulo deixou ali Timóteo para instruir a igreja, para levar a igreja adiante. Já estudamos a igreja Esmerna, a igreja sofredora, a igreja que passava por tribulação, a igreja que era defamada, a igreja que tinha ali alguns tentando infundir alguns ensinamentos na igreja que não era adequado. Estudamos a igreja em Pérgamo, a igreja que tinha uma torre alta, uma torre fortificada, uma igreja que era impossível os crentes desfrutar de Cristo ali, desfrutar da sua palavra, porém ela era muito alta, muito orgulhosa. Para que nós venhamos desfrutar do Senhor, a igreja tem que ser uma igreja pequena, não pequena em estatura, não pequena em seu edifício, mas pequena, na verdade, na questão da humildade, da simplicidade. O Senhor, sendo o próprio Deus, ele se encarnou, veio até nós para que nós viéssemos receber a redenção, para que nós viéssemos ter os nossos pecados perdoados. Ele, sendo grande, deixou tudo e se fez pequeno, se fez simples, para quê? Para nos alcançar. Ele era a videira verdadeira. Uma videira, ela é como se fosse um cais, é uma videira bem rasteira, então é acessível a todas as pessoas. Então ali não era uma igreja que tinha Cristo como videira para alimentar os irmãos, não tinha Cristo como rio da água da vida. Também estudamos a igreja em Tiatira, a igreja que tinha ali aquela mulher, Jezebel, que trazia consigo, com a permissão do seu esposo, não é verdade? Né, que permitia com que ela viesse trazer ensinamentos heréticos para a igreja, ensinamentos como comer comidas sacrificadas a ídolos, a fornicação e etc. Agora nós também já estudamos a igreja em Sardes, a igreja que tinha a aparência de que vive, mas era morta. Nós precisamos entender que essas cartas foram escritas para a igreja naquela época, porém, ela se aplica a todos nós. Quantas igrejas hoje, entendeu? Tenho muito orgulho. Quantas igrejas hoje são casadas com o mundo? Quantas igrejas hoje são como Sardes, que tem a aparência de que vive, mas é realmente somente uma capa, estão mortas porque não têm a vida de ressurreição, não desfrutam da palavra pura de Cristo. Nós agora vamos entrar na igreja em Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja que realmente é desejada por Deus, a igreja em Filadélfia, uma igreja muito rica. Para cada igreja o Senhor se apresentou de uma maneira. Na igreja em Éfeso ele era a estrela da manhã. Ele também se apresentou para a igreja em Éfeso como estrela da manhã, para a igreja em Esmirna, ele se apresenta como o quê? Ele se apresenta como o primeiro e o último, dizendo que ele era o primeiro e o último, ele era o único, ele é o sempre eterno, ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, meio e fim. Ele se apresenta para a igreja desta forma, para a igreja
Pérgamo, ele se apresenta como tendo uma espada afiada de 2 gumes. E para a igreja em Tiatira, ele se apresenta como filho de Deus, vindicando o seu trono, vindicando a sua autoridade, porque ali tinha o que? O trono de Satanás. E para a igreja em Sardes, ele se apresenta como o 7 espírito intensificado e as 7 estrelas intensificada. O 7 espírito intensificado é a obra de Deus sendo feita de Gênesis a Apocalipse, todo o período, todas as etapas do mover do Senhor aqui nesta terra, o Espírito foi intensificando para levar os crentes a ter uma vida pura, uma vida santa, para que eles viessem realmente viver pelo Espírito de Deus 7 vezes intensificado, como está lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 45. O primeiro Adão se tornou alma vivente, o segundo é o Espírito que dá vida, o Espírito 7 vezes intensificado, ele produz vida, ele tem mais autoridade, ele tem mais poder para nos transformar interiormente. E as 7 estrelas intensificadas quer dizer que o brilhar do Senhor, o Senhor agora ele brilha muito, mas muito mais durante toda essa noite de treva que a igreja tem passado durante todas as épocas. A cada período a igreja passou por um momento difícil e o Senhor era a estrela que iluminava. Na igreja inicial ele se apresenta como a estrela da manhã. Nós sabemos que uma estrela ela é vista à noite, para clarear a noite. Então o Senhor é essa estrela que clareia, que está clareando a igreja para dar direção. Quando fica tudo um breu, você não enxerga nada, você não vê nada, você fica perdido, você fica cego. Mas quando tem uma estrela, ela te guia. Lembra que foi a estrela que guiou os magos até a manjedoura, até onde o Senhor estava. Eles estavam indo até o Senhor porque tinha uma estrela que os guiava, que os iluminava. Essa estrela também hoje nos ilumina. Então, hoje o Senhor, na igreja de Sardes, se apresenta então como 7 espíritos intensificados e as 7 estrelas intensificada, porque aquela igreja estava no período de reforma. Ela e os irmãos tinham saído da igreja em Tiatira, né? Talvez alguns também da igreja em Pérgamo, da igreja em Esmirna, e foram então em direção a esta igreja em Sardes para ocorrer uma reforma. Essa reforma foi iniciada, foi aberto a Bíblia, foi aberta ali para ele a justificação pela fé, mas não foi dado continuidade. A palavra do Senhor tem começo, meio e fim. O Senhor é o princípio, o meio e o fim. Então, essa igreja ela não deu continuidade à sua reforma completa, reforma eficaz. E agora nós vamos entrar no livro da igreja em Filadélfia. Amém? Aí diz aqui o Senhor para a igreja em Filadélfia. Ao mensageiro da igreja de Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que feche e ninguém abrirá. Entendeu? Conheça as tuas obras. Eis que tenho
posto diante de ti uma porta aberta. A igreja em Filadélfia era uma igreja diferente de Laodiceia, que tinha uma porta fechada. Essa igreja em Filadélfia, ela já é uma porta aberta, aonde ninguém pode fechar. O homem com seus ensinamentos, com as suas doutrinas, com as suas maneiras, com as suas práticas, com as suas heresias, não tem autoridade para fechar esta igreja e nem para abrir a porta desta igreja. Então o Senhor diz que ninguém pode fechar. Por quê? Porque tens pouca força. Essa igreja ela não tinha força natural, ela não vivia pela sua vida natural, ela não vivia pelaquilo que eles tinham, pelas suas habilidades, pelas suas qualidades. Eles dependiam 100% do Senhor. Guardaste a minha palavra. Eles não somente tinham o nome do Senhor, mas eles também guardavam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que nos direciona. Lâmpada para meus pés é a tua palavra. A palavra nos ilumina, a palavra nos lava, a palavra nos purifica. A palavra é que tem autoridade. A terra estava sem forma e vazia. Mas quando Deus, na verdade, usou a sua palavra, Deus não fez assim, não estalou o dedo, Deus não fez um ato de mágica, não. Ele usou o quê? A palavra. Haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve a porção seca. Quando a terra estava ali sem forma e vazia, quem é que estava pairando sobre as águas? O Espírito de Deus. Então tu vai vendo que o Espírito de Deus começa ali a sua obra e ao longo de toda a Bíblia, o Espírito de Deus vai intensificando a sua obra. Em cada etapa ele vai intensificando. É como se fosse crescendo para dar mais estrutura, para dar mais força, para dar mais vigor a cada um de nós. E as estrelas, 7 vezes intensificada, é porque o mundo hoje, desde Gênesis, quando o Senhor diz, na verdade, que se arrepende de ter feito o homem, né? O homem ali ele estava dizendo que a terra já estava totalmente contaminada, então que agora a terra estava passando por um período negro, de escuridão, então precisava das estrelas 7 vezes intensificada para iluminar aqueles que queriam fazer a vontade do Senhor, aqueles que queriam que os céus viessem ser descortinado, aberto para eles. Então eles não somente tinham a igreja de Filadélfia, não somente tinham o nome, como também tinha a palavra. Nós hoje, como igreja em Filadélfia, que caminhamos para a igreja em Filadélfia, talvez você saiu de uma situação como essas igrejas que eu mostrei para vocês. A igreja em Éfeso, na fase inicial, a igreja em Esmirna, que também passou ali por um processo, a igreja em Pérgamo, a igreja em Sardes, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, e hoje o Senhor te colocou aonde? Na igreja em Filadélfia. Ele pega todos aqueles que são fracos, aqueles que não têm nenhum tipo de força para prosseguir sozinho aqui nesta terra, para avançar com a obra de Deus sozinho aqui nessa terra. Ele pega pessoas que dependem
totalmente do Senhor, ter totalmente da Trindade, e coloca onde? Na igreja do amor fraternal. Aqui tem uma passagem que eu gosto muito, que eu vou ler para vocês, que se encontra em Gênesis, quando Eva, capítulo 4, versículo de número 26, e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ele teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso quer dizer o quê? Enos é frágil, significa fragilidade, existe fraqueza. Eva, quando olhou para aquela criança e pensou: como que eu vou criar essa criança? Hoje nós já não temos mais o jardim onde nós desfrutávamos do amor de Deus, da presença de Deus durante a viração do dia. Caim já cometeu o pecado de matar Abel. Agora essa criança vem e essa criança é totalmente frágil. O que é que eu vou fazer? Ela então fez o quê? Invocou o nome do Senhor, reconheceu a sua fraqueza e conheceu que ela não tinha força, reconheceu que ela não tinha poder, autoridade para criar aquela criança, tirar aquela criança de qualquer tipo de situação, porque quando Adão e Eva saem do jardim, o mundo começa a passar por vários tipos de situação, de enfermidade, não é verdade? De acidentes, de várias coisas. Então ela viu que aquela criança precisava ser protegida. E ela viu que o caminho era o quê? Invocar o nome do Senhor. Ter o Senhor como centro da sua vida. Ter o Senhor encabeçando a sua família. Ter o Senhor cuidando do seu netinho. Ter o Senhor cuidando de todos aqueles que estavam à sua volta. Mas não foi somente Eva que invocou o nome do Senhor. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 8. Vamos ver o que diz aqui. 8:12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não a tomou. 12, aliás, perdão, irmãos. 12:8. E moveu-se dali a montanha, a banda do Oriente em Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente Ai, e ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abraão também invocou o nome do Senhor. Ele também reconheceu que não tinha força em si mesmo, que dependia do Senhor para avançar, para prosseguir, para continuar a sua caminhada, a sua jornada. Então, Abraão invoca o nome do Senhor, para que o Senhor viesse o supri-lo, para que o Senhor viesse ser com ele em todas as suas necessidades. Nós, quando invocamos o Senhor, nós reconhecemos que somos fracos, que somos frágeis e que precisamos que ele venha nos suprir em nossas necessidades, em nossos conflitos, em nossas situações que vivemos diariamente. Invocar o nome Senhor é reconhecer
que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele é o Filho e que Ele é o Espírito que pode nos suprir. Capítulo 26 de Gênesis, versículo 25, diz assim, olha só o que diz o 25. Então edificou ali um altar, não é verdade, Isaac? Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Antes mesmo de Isaac armar a sua tenda, antes dos seus servos cavarem os poços, ele fez o quê? Invocou o nome do Senhor. Antes de nós fazermos qualquer coisa, seja uma coisa simples ou seja uma coisa grande, se você vai comprar uma casa, você precisa invocar o nome do Senhor. Senhor, me dê direção. Senhor, seja, Senhor, o centro nessa negociação. Senhor, seja o centro nesse negócio que eu vou fazer. Não permita que eu faça um mau negócio. Você precisa, antes mesmo de armar a sua tenda, você precisa invocar o nome do Senhor. Antes mesmo de você cavar poços para suprir a sua família. Na verdade, aqui, parafraseando, vamos dizer que esses poços atendem a sua casa e os poços são a fonte de alimento que te supre, que supre você e sua família. Você precisa fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Vamos agora para Coríntios. Vamos ver o que diz Coríntios, capítulo de número 16. Eu quero falar primeiro do nome. Nome que está acima de todo nome. O nome onde todo joelho se dobrará. O nome onde toda língua confessará que Jesus é o Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 8, diz assim para nós, olha só o que fala, 16:8. 16:8 fala assim: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. 16:8. Na verdade, eu devo ter feito alguma anotação errada aqui. Perdão, queridos. Vamos para Jeremias. Perdão aí, vamos para Jeremias, capítulo de número 10. Amém? Jeremias, capítulo 10, versículo de número 25. Verdade, diz assim: derrama a tua indignação sobre as nações que te conhecereis, e sobre as gerações que invocam teu nome, porque não devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no e assolaram-no a sua morada. Então Jeremias também, ele invocava o nome do Senhor e instruía as pessoas a invocar o nome do Senhor. Tem uma frase que Jeremias fala: quando invoquei o nome do Senhor, ele me tirou da mais profunda cova. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós saímos da mais profunda cova. Nós saímos de qualquer situação que nós venhamos nos encontrar, seja ela qual for. O nome do Senhor tem poder. Ele é fiel e verdadeiro para cumprir as suas promessas. A palavra fala: passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Também diz lá em Isaías que a chuva, que as promessas do Senhor, elas prosperem em nossas vidas.
quando o Senhor ele dá uma palavra, né, profética que vai fazer algo por nós, nós podemos esperar que vai acontecer se nós realmente reconhecermos que somos fracos, frágeis e dependemos dele. Se dependermos dele, ele então tem autoridade para nos levar a viver a vida da igreja em ressurreição. Então essa igreja, ela tinha pouca força, mas ela tinha um nome, porque ela invocava o nome do Senhor. Guardaste a minha palavra. Ela tinha um bom depósito da palavra do Senhor. Ela não era como as outras igrejas. Ela recebia, as outras igrejas recebiam o ensinamento dos homens, palavra dos homens, e eles ficavam com a palavra dos homens, deixando a palavra de Deus de lado, deixando o ensinamento dos apóstolos de lado, deixando aquilo que o Senhor os instruiu a viver, viver uma vida de santidade, se cobrir com a sua santidade, viver de modo digno, viver de maneira que agrada a Deus, viver de maneira que leve outras famílias até a presença de Deus. E isso é possível se você tiver o quê? A palavra de Deus, a palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, quando você tem o nome de Deus, pode surgir qualquer coisa, que você não vai negar o nome do Senhor, porque aqui diz, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós não podemos negar o nome do Senhor em situação nenhuma, como já foi escrito, como já foi falado em outros vídeos, se confessares o meu nome, eu confessarei o seu nome diante de Deus e diante dos anjos. Quando nós confessamos o nome do Senhor, ele confessa o nosso nome diante de Deus e diante dos homens. Nós estamos totalmente protegidos, porque temos o nome do Senhor, temos a palavra e guardamos esta palavra. Essa palavra se torna um bom depósito em cada um de nós. Essa palavra se torna, na verdade, o nosso tesouro. Uma palavra que vive borbulhando dentro de nós, para sair das nossas bocas, para que venhamos profetizar para outras pessoas aquilo que Deus tem feito. Ontem, ali na 9ª Igreja Batista de Guriri, o pastor parafraseou, contou ali uma situação de uma pessoa do interior, que uma senhora, alguém chegou e perguntou para ela, para que ela viesse explicar o que é o Evangelho. Ela foi e deu testemunho de quem? Ela deu testemunho do seu esposo, o esposo que batia nela, que maltratava os filhos, mas após conhecer o Evangelho, essa pessoa foi transformada, essa pessoa mudou, se tornou um novo homem. Essa pessoa foi alcançada pelo Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus, o Evangelho é o próprio testemunho de Deus, e o Senhor é o Verbo. E o que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Quando nós damos testemunho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, por meio da palavra de Deus, as pessoas são impactadas e são levadas até aos pés do Senhor. Então, desfrute dessa primeira parte, dessa
introdução da igreja em Filadélfia. Jesus é o Senhor, se inscreva no canal, dê um like, que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado para que você venha gozar gozar o antigozo, aliás, o antigozo do reino milenar, da Nova Jerusalém. Hoje a igreja tipifica e figura o reino que estamos vivendo, a Nova Jerusalém que estamos vivendo. E seja simples, seja como a igreja em Filadélfia, a igreja que tem o nome do Senhor e que tem a palavra do Senhor e que guarda este nome. Não permita que nada venha tirar este nome da sua vida. Não permita que nada venha te impedir de clamar pelo Senhor, de invocar ao Senhor. Na segunda parte do vídeo, nós vamos falar mais sobre esta igreja. Amém?